Mandar mensagem aqui. Deixa eu aumentar meu volume. Boa noite, boa noite. Vamos bater um papo sobre gestão? Quarta-feira, 26 de fevereiro, 8 horas da noite. O que a gente poderia estar fazendo? A gente poderia estar falando sobre gestão. Para que fazer outra coisa, né? Vamos falar sobre isso, que é aquilo que a gente gosta, né? Pelo menos do lado de cá é o que a gente gosta de fazer. Fazer gestão. É sempre muito bom poder bater um papo, conversar sobre gestão. E é importante, então, para a gente falar sobre isso, seria legal a participação de vocês, né? Interação aí, dando toque, trazendo as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. Eu vou tocando por aqui, vou falando sobre o tema de hoje e eu espero a participação de vocês para que a gente possa ter uma live bacana que atenda realmente, né, aquilo que vocês estão vivendo, o momento, né, o momento de cada um, tá bem? Bom, o tema da live de hoje é como ter tranquilidade na gestão. E eu sei que muita gente espera ou imagina, ou tem uma imagem da gestão como sendo um lugar onde você tem todas as glórias e não tem preocupações, e não tem dificuldades. Eu imaginava quando comecei, eu comecei muito cedo, né, na oficina do meu pai, quem sabe da minha história já, 19 anos eu tinha eu imaginava que eu precisava dar ordens e aproveitar, ganhar um bom dinheiro, aproveitar, dar boas ordens e esperar que o pessoal trabalhasse, entregasse tudo aquilo que era necessário. Só que a realidade não foi essa, né? Não foi isso que eu me deparei, que eu me encontrei quando assumi a gestão e depois todas as outras oportunidades que tive, trabalhando em grandes empresas, em grandes negócios, nunca foi isso. Nunca foi um lugar onde você só recebe os louros e as glórias, ganha bastante dinheiro e não se incomoda com nada. Muito pelo contrário, você tem bastante dor de cabeça, você tem pouco tempo, às vezes, para fazer as coisas, uma pressão gigante por resultados, você precisa tomar decisões num curto espaço de tempo, as decisões nem sempre agradam a todos, é uma posição solitária, na maioria das vezes é solitária, você não pode dividir seus pensamentos com outras pessoas, você não pode ficar expondo suas opiniões sob pena de ser julgado, né, ou se sentir julgado pelas pessoas, enfim, pela sua equipe ou por outros membros da empresa. Então, por vezes, é uma posição bastante desconfortável. A gestão ela é uma posição para quem realmente quer. Porque se você não consegue lidar com isso, vai ser um sofrimento. E a boa notícia é que com a experiência, com os atalhos que o tempo vai te trazendo, com as orientações que muitas vezes você pega, as informações que você recebe, você vai encontrando alguns caminhos que vão te poupando de algumas situações ruins, que vão diminuindo o seu esforço. Você precisa, com o tempo, você vai percebendo que você precisa fazer menos esforço para entregar um resultado. No início, o esforço era gigante, corria para todos os lados, achava que ninguém fazia da forma como eu fazia, então confiava pouco na equipe,
e boas pessoas, bons profissionais, mas eu não confiava. Então, por não confiar, eu acabava me sobrecarregando, e estando sobrecarregado, eu não conseguia produzir os resultados, as pessoas acabavam se sentindo desmotivadas, gerava conflitos internos, gerava uma série de problemas. E a verdade é que boa parte dos problemas, o principal responsável era eu mesmo. Foi difícil admitir. Foi muito difícil aceitar isso, admitir isso. Porque a gente, quando chega numa posição de gestão, a gente acredita que a gente, chegou, né, no sucesso. Eu alcancei aquilo que eu esperava, que eu queria, que eu desejava. Só que você vê que a realidade ela não é muito favorável. E aí você, não, mas eu sou bom, não, mas eu consigo, não, mas eu cheguei até aqui, eu vou conseguir desdobrar isso, eu vou conseguir resolver isso. E assim você sofre mais, né? Você vai sofrendo mais. Então é importante, se tem uma dica, uma coisa que sempre me ajudou bastante depois que eu reconheci isso, é compreender que você nunca está sozinho. A gestão, ou qualquer exercício de gestão ou liderança que você vá fazer, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu achava que eu tinha que ser o responsável e tinha que protagonizar tudo e responder a tudo e atender a todos e fazer tudo, absolutamente tudo. Depois que eu comecei a perceber que eu não sou a pessoa que vai atender tudo, não sou a pessoa que vai responder a todos, não sou essa pessoa, não é sobre mim, é sobre a gestão. Não é sobre o líder, é sobre a liderança. E tem diferença. Não é sobre a pessoa, é sobre a sua função. Quando você percebe essa diferença, você se dá conta disso, tudo começa a ficar um pouco mais fácil. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre como você pode sair dessa posição de protagonista, de achar que... Porque sempre nos dizem isso, né? Durante muito tempo me venderam a ideia de que eu tinha que ser o protagonista, de que eu tinha que assumir os BOs todos, que eu tinha que não sei o quê, que eu tinha que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo. E eu entendi de uma forma errada lá atrás que seu exemplo era não errar. Seu exemplo era ser o primeiro a chegar e o último a sair, trabalhar mais que todos os outros, enfim, eu achava que seu exemplo era isso. E eu estava errado. Seu exemplo não é isso. E quando eu descobri que seu exemplo não é isso, as coisas começaram a funcionar de verdade. De verdade. No início, assim, quando eu fui estudar administração, eu sempre gostei muito de exatas, sempre gostei muito de números. Então eu sempre tive uma construção lógica, sempre achava que as coisas tinham que ter uma lógica, uma linha de raciocínio, uma forma de pensar. Então eu sempre procuro trazer as coisas para dentro de um raciocínio lógico, sempre de uma ideia lógica sobre as coisas. E isso não é ruim, isso ajuda muitas vezes. A questão é que só conhecer de lógica e só conhecer de números te deixa um gestor limitado. Se você é um gestor ou uma gestora que só conhece de números, você é um gestor ou uma gestora limitada. Por quê? Gestão é sobre pessoas, processos e resultado. Pessoas, processos e resultado. Os números, eles te dão uma ideia dos resultados. Então, se você olha somente para os números, você é muito focado em resultado. E isso não é ruim. O problema é quando você esquece o resto. Então, entender de números é importante. Entender de lógica é importante também, porque isso te ajuda a construir processos, a melhorar processos, a inovar nos processos. Te ajuda muito nisso. Construção lógica te ajuda muito nisso. E entender de gente, entender de pessoas, te ajuda a conduzir as equipes. Então você precisa conhecer gente, lógica e números. Se você domina essas três áreas, você vai ser um gestor e uma gestora completo ou completa, né? É aquele profissional que toda empresa quer ter. É aquele profissional ou aquela profissional que avança na carreira, que progride na carreira e é um foguete, realmente, acaba deslanchando em todas as suas áreas, em tudo aquilo que vai trabalhar, em tudo aquilo que vai tocar, vai deslanchar.
Então, como eu falei, eu entendia de números, né? Sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de exatas. A lógica sempre foi uma parte que eu sempre gostei bastante também. Então, raciocínio lógico, né? Construção de processos, isso é muito legal. Agora, de gente, é um negócio que eu demorei um pouco para conseguir capturar exatamente qual é a essência da parada, né? Como é que você consegue fazer com que as pessoas realmente trabalhem para você, você realmente conseguir influenciar as pessoas para que elas trabalhem para você. E isso tudo eu consegui me desenvolver como gestor, melhorar os meus resultados, evoluir na minha carreira à medida que eu consegui dar o tom certo para cada uma dessas áreas. E foram muitas capacitações, foram muitos treinamentos, foram treinamentos corporativos, capacitações que eu contratei, fiz a graduação, fiz 2 especializações, fiz o mestrado em administração na Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu dediquei muito tempo para me desenvolver. E isso é uma parte que eu entendo e que acho que as pessoas fazem pouco, que é usar o tempo para se desenvolver. Vamos lá. Você pode estar num círculo vicioso ou você pode estar num círculo virtuoso. Qual a diferença entre um e outro? Círculo vicioso da gestão. É um círculo, vou falar sobre ele, vamos lá. Se você não consegue ter técnica de gestão, se você não entende de gente, se você não entende de processos, o que acontece? Você acaba tomando decisões erradas, você acaba não confiando no time, as pessoas não trabalham para você, você tem que estar direcionando o tempo todo o seu time, isso faz com que você tenha pouco tempo e com pouco tempo você apaga incêndio o tempo inteiro. Você trabalha 12 horas por dia e chega ao final do dia, parece que você fez muito, mas não vê aquilo que você fez. Você não sabe onde colocou sua energia. Então isso desgasta muito, estressa demais. Não é à toa que a área da gestão é uma das áreas onde a gente tem um dos maiores índices como chama? Estafa mental, né? de pessoas com burnout, com uma série de dificuldades ocasionadas justamente por esse círculo vicioso. Qual é o círculo virtuoso, então? O círculo virtuoso é o círculo do bem, né? É quando você toma as melhores decisões, quando você consegue aplicar as técnicas de gestão, quando você consegue aplicar as técnicas de persuasão para poder fazer com que o seu time trabalhe para você, reconheça, te admire, te siga, né? E tenha em você a autoridade na gestão que ele gostaria de ser. Um exemplo, uma pessoa reconhecida. Então, o time começa a trabalhar e produzir. E nesta produtividade, nesta produção, você começa a ter mais tempo, começa a sobrar mais tempo, porque você não precisa se envolver com tarefas. E você consegue se desenvolver mais. E aí você vai melhorando e aprimorando a sua gestão e isso você vai evoluindo na sua carreira. Então, para que você consiga chegar no círculo virtuoso, sair do círculo vicioso e ir para o círculo virtuoso, exige um grau de esforço no início que ele é importante. Você precisa se esforçar, você precisa dedicar um tempo para poder aplicar isso. Como que foi para mim? Como que eu consegui sair desse círculo vicioso e ir para um círculo virtuoso? Bom, sobre pessoas, tá? Sobre pessoas, inclusive eu tenho um e-book que eu escrevi, tá aqui no link da bio, quem quiser adquirir, é www.lideraresimples.com.br/ebook. É um e-book que fala sobre a persuasão, né? É um guia da persuasão para a liderança. O que tem nesse e-book? Tem técnica de persuasão, tem elementos que são baseados nos gatilhos mentais, que são amplamente utilizados. Você já conhece os gatilhos mentais, só que você não conhece eles aplicados na gestão. E você, muito provavelmente, não conhece os gatilhos mentais como gatilhos mentais. Você já foi impactado, já impactou, já utilizou isso na sua vida, mas sem saber, sem ter o conhecimento. E esses mesmos gatilhos mentais, eles são utilizados pelo FBI para poder fazer negociações. Ele é utilizado nas técnicas de negociação, inclusive das forças policiais brasileiras em todo o mundo, né? Então,
são técnicas de persuasão. Ponto. Você pode utilizar essas técnicas de persuasão para poder persuadir a sua equipe. E isso é diferente de manipulação. É você realmente utilizar essas técnicas para que as pessoas realmente consigam perceber em você um profissional, um gestor a ser admirado e ser seguido. Tá? Então, para entender de gente, isso. Agora tem um ponto que para mim fez toda a diferença, que é uma coisa que eu sempre senti falta quando estudei administração. Como eu falei, eu fiz administração, eu fiz 2 especializações, eu fiz o mestrado, eu fiz muito treinamento, eu fiz muita capacitação, eu assisti muita palestra, eu fiz muita coisa, muitas horas de treinamento. E eu sempre senti falta de algo que fosse completo, uma solução que fosse completa de gestão. Você encontra, vamos falar sobre técnica de gestão, vamos falar então sobre gestão de pessoas. Mas falta o lado dos números, falta o lado processual. Vamos falar sobre gestão de resultados. Aí você vai lá, faz um treinamento de gestão de resultados, mas esse treinamento esquece que existem as pessoas. Aí você vai lá, faz um treinamento de mindfulness, né? Puxa, concentração total, preciso me concentrar. Você faz esse treinamento, e esse treinamento ele não fala sobre números, não fala sobre processo, não fala sobre pessoas. Você vai lá e contrata, você acha que está sem tempo para nada, e você vai lá e compra um curso de gestão do tempo, por exemplo. Aí você, puxa, eu preciso fazer gestão do tempo, eu preciso melhorar a minha produtividade, eu estou sem tempo para nada. Aí você vai lá fazer um curso de gestão do tempo, e esse curso de gestão do tempo ele só vai falar para você sobre como priorizar as atividades, como delegar tarefas para as pessoas, o que pode e o que não pode ser delegado. Mas ele não fala de processo, ele não fala dos números, ele não fala de gestão de pessoas. Dificilmente você encontra uma solução que seja completa. Por que eu estou falando isso? Porque foi quando eu estudei o modelo de excelência da gestão. Se você não conhece, vale a pena dar uma pesquisada sobre ele, tá? Porque ele é um modelo que é super complexo, e é complexo mesmo. Eu demorei muito tempo para entender ele, mas esse modelo de excelência da gestão é um modelo utilizado pelas empresas de classe mundial, ou seja, as grandes corporações mundiais utilizam este modelo para que possam produzir e melhorar a produtividade e a excelência dos seus processos, dos seus produtos, dos seus negócios, para inovar, para melhorar os resultados do negócio, para reduzir custos, para uma série de coisas. Modelo de excelência da gestão. A Fundação Nacional da Qualidade no Brasil deu esse nome, que é um MEG, Modelo de Excelência da Gestão. Só que, como eu falei, ele é muito complexo. E quando eu entrei nessa empresa, que trabalhei durante quase 11 anos, essa empresa, a primeira semana que eu cheguei na empresa, imagina, você está chegando na empresa, você já deve ter passado por isso, né? Você está chegando na empresa lá, você não sabe onde bate o ponto, você não sabe quais são as principais instruções de trabalho, como é que vai fazer o trabalho, onde é que é o seu lugar do seu trabalho, onde é que é o almoço, você não sabe nada. Então você está naquele grau de ansiedade gigante. E aí você começa a ser bombardeado por informação. Grandes empresas gostam de fazer um processo de onboarding, né, que ali um acolhimento para dar as principais orientações, falar sobre a cultura, falar sobre a empresa e tal. Tudo isso é legal. Não quero desqualificar isso. Só que a pessoa está chegando. E a pessoa que está chegando vai ter uma capacidade limitada de absorver tanta informação. Então vai ter coisa que vai chegar e a pessoa não vai registrar, não vai gravar. Beleza, então imagina que eu estava, naquela primeira semana eu estava enlouquecido. Eu estava lá tentando entender onde é que eu estava, o que eu precisava fazer e como que eu ia tocar ali o meu trabalho. E logo na primeira semana chegou uma menina que era conhecida como menina da qualidade. Larissa é o nome dela. E a Larissa chegou e disse: Paulo, tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Eu sou a Larissa, sou a menina da qualidade. E ela já se apresentava assim, de tanto que as pessoas falavam, né? Menina da qualidade. E eu sou a responsável por multiplicar os modelos de gestão aqui da nossa empresa. Nós temos um modelo de excelência da gestão, que é o MEG, que é uma referência mundial. E nós temos ISO 9001, que é outro modelo que a gente tem, né? Que é uma norma que a gente respeita, obedece e aplica para que a gente possa ter padronização nos processos. Nossa, eu já tinha ouvido falar nas duas coisas, no MEG e na ISO, mas lá na faculdade, nunca tinha trabalhado com isso.
Então era mais uma informação que eu tinha que pegar. E ela disse o seguinte: Paulo, faz o seguinte, ó, eu vou te entregar aqui alguns documentos, alguns materiais, e você vai ler, vai se preparar, porque na semana que vem você tem uma reunião com o seu grupo, porque funciona assim. A gente tem grupos aqui, todo mundo faz parte de um grupo, e você vai fazer parte de um grupo, um desses grupos, e vai trabalhar um tema, um determinado tema. E o tema do seu grupo é o critério clientes. Então o seu grupo vai trabalhar a aplicação deste modelo, do modelo de excelência da gestão, do critério clientes, aí na nossa unidade, que era uma unidade dessa empresa. Beleza. Eu já estava apavorado, aí fiquei mais apavorado ainda. E o que eu fiz? Eu fui para casa, e depois que eu terminava o meu expediente, eu não tinha como ficar lendo no trabalho, lá para me apropriar daquelas situações, então eu trabalhava o meu expediente normal, chegava em casa e lia. E lia o material, lia o guia de referência, lia o guia de avaliação. E quanto mais eu lia, menos eu entendia. Era um negócio complexo demais. Então eu lia e entendia nada. Eram termos técnicos. Nossa, minha cabeça ficou uma bagunça. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir trabalhar nesse lugar. Eu não vou durar um mês lá. Eu sou muito burro. Eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. E aí começou a bater, né? A minha autoestima não estava muito boa. E aí comecei a achar que eu não ia dar conta daquele negócio, que eu estava muito mal, tudo mais. Bom, e aí o que eu fiz? Eu simplesmente continuei lendo. E fui devorando aquele negócio e não entendia nada. Bom, chegou o dia da reunião. Eu entrei super tímido, né? Preocupadíssimo. E como que ia ser aquela reunião. E comecei a escutar a reunião e tal, e tinha um consultor, né? O consultor, Eduardo Guaranha, o nome do consultor, e um cara super experiente, assim, um queridão, né? Depois nos tornamos amigos depois. E o Guaranha, ele começava a explicar, começava a falar, e as pessoas todas caladas, né? Caladas, ninguém perguntava nada e tal. Foi. Depois de uns 40 minutos de reunião, eu tava me coçando, né? Não aguentava mais, tanta dúvida que eu tinha. Você já não tinha entendido nada nas minhas leituras, quando na reunião ele entendia menos ainda. E aí eu pedi a palavra. Pois não, Paulo, gentileza. Me deram a palavra e eu lembro exatamente as palavras que eu usei. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, porque realmente esse é um programa que vocês já devem estar num nível super avançado. Vocês devem estar entendendo absolutamente tudo. Mas eu confesso para vocês que eu estou com muitas dúvidas. Eu tenho tem muitos conceitos aqui que eu realmente não entendi. E para que eu possa dar a minha contribuição, eu vou precisar perguntar. E eu vou pedir perdão para vocês, porque talvez vocês vão achar que é uma pergunta idiota, que é uma pergunta boba. Mas eu preciso esclarecer isso para poder continuar evoluindo aqui e poder dar minha parcela de contribuição. E aí o Guaranha, eu vi que ele se assustou com aquilo e disse, pergunta, Paulo, não tem problema, nós estamos aqui para isso. E aí eu comecei a perguntar. Eu perguntava, ele respondia, e quando ele respondia, algumas coisas começaram a fazer algum sentido. Mas assim, muito pouco, porque realmente é bastante complexo. E aí, ao final das minhas perguntas, eu perguntava, ele rebatia, depois ele devolvia, e ele começou a se empolgar naquela reunião, falando sobre aquilo e tal. Chegou ao final da reunião e eu disse, beleza pessoal, eu estou satisfeito já, vou continuar estudando, continuar me dedicando para isso, para conseguir chegar na próxima reunião e estar mais preparado. E aí eu lembro que a líder do grupo, Eneilde, o nome dela, a líder do grupo, que inclusive era minha chefe, né? Aliás, na época ela não era minha chefe, depois ela foi se tornar minha chefe. A Eneilde disse o seguinte, eu gostaria de pedir a palavra aqui e quero sugerir que a partir da próxima reunião o nosso líder, o líder do grupo seja o Paulo. Eu fiquei apavorado. Imagina, um negócio que eu não entendia, que eu não sabia como é que era. Eu estava na reunião, estava apavorado, cheio de dúvidas. Eu praticamente protagonizei a reunião fazendo perguntas de coisas que eu achava que eram idiotas para as outras pessoas. E a pessoa me disse que queria que eu fosse o líder do grupo. Aí eu não entendi mais nada, aí não fez nenhum sentido. E aí ela saiu com uma que eu jamais vou esquecer. Ela disse, Paulo, deixa eu te dizer, nós estamos aqui
há mais de 6 meses com um consultor e nenhum de nós entende absolutamente nada o que ele está falando. Você pelo menos leu o material. Nós nem isso fizemos. Você leu o material e trouxe dúvidas. E a partir das suas perguntas, a gente começou a entender um pouco mais. Olha que legal isso. Marcou realmente esse momento. E por que eu estou falando isso, né, sobre o modelo de excelência da gestão e sobre essa passagem da minha vida? Porque quando a gente tem dúvidas, e às vezes a gente acha que a nossa dúvida ela é a mais idiota do mundo, na maioria das vezes a experiência me diz que essa dúvida é a dúvida da maioria da galera, da maioria das outras pessoas. Só que poucas pessoas têm a coragem de perguntar. Porque pode parecer que você está passando vergonha ali. E você não pode pensar assim. Porque se você pensar dessa maneira, você vai continuar com a dúvida. Você vai perder uma oportunidade de aprender alguma coisa nova. E inclusive de poder evoluir na sua jornada, na sua carreira, como aconteceu comigo. O que aconteceu depois disso? Depois disso, a menina da qualidade, a Larissa, como eu falei, ela ficou sabendo desse episódio e disse: Paulo, eu gostei, você leu o material. E aí eu descobri que eu era o único que tinha lido absolutamente tudo. Por quê? Porque realmente eu estava apavorado e eu fui ler o material. Mas eu era um dos poucos que tinha lido. Não era o único, mas era um dos poucos que tinha lido o material e me interessado pelo tema. Na verdade eu não me interessei, não achava aquilo maravilhoso. Aliás, eu achava chato pra caramba. Um negócio muito chato. Linguagem técnica, um negócio absurdo, assim. Mas tinham dito que era para fazer, eu fui lá e fiz, fui ler. E ela disse: como você se interessou, eu vou te chamar para trabalhar junto comigo. Você vai fazer o seu expediente normal, mas vai ter um período que você vai me ajudar em algumas questões. Aí eu falei: nossa, agora ferrou de vez. Isso eu não estou entendendo nada. Eu estou começando a aprender assim. Como é que eu vou ajudar, né? Mas aí teve uma coisa que me chamou a atenção. Nos jornais, tinha um jornalzinho interno que chegava por e-mail da empresa, desses informativos da empresa. Tinha um informativo semanal, chamava Interligado, né? Um informativo semanal. E esse informativo, ele trazia normalmente uma mensagem do diretor, ou seja, daquela pessoa que era o cargo máximo da empresa. E eu vi na mensagem do diretor que ele tinha feito o doutorado dele falando justamente sobre os modelos de excelência da gestão e a aplicação do modelo de excelência da gestão em escolas, naquele universo, naquele contexto. E ele tinha ido até a Coreia para avaliar qual era a aplicação desse modelo e avaliar os níveis, né, de qualidade da Coreia comparados ao sistema educacional brasileiro, qual era a diferença entre as escolas da Coreia, as escolas brasileiras, e tem um estudo super aprofundado, em nível de doutorado, sobre esse assunto. E aí eu pensei uma coisa: olha só, se o diretor da empresa, se a pessoa, o cargo máximo da minha empresa, está olhando para isso, se ele valoriza esse negócio, se eu estudar isso e me destacar, eu posso crescer dentro dessa empresa. Posso me desenvolver. Então o meu interesse inicial era esse. Era poder me desenvolver na empresa, poder melhorar, progredir no negócio, progredir dentro da empresa, ter um salário melhor, enfim, né? Minha esposa estava grávida do segundo filho, eu estava correndo atrás para ganhar um dinheiro a mais. Então eu vou estudar esse negócio. Porque uma vez eu ouvi numa palestra de um cara chamado Valdez Ludwig. Ele disse o seguinte: você não ganha por aquilo que você sabe fazer. Olha só. Você não ganha, você não é remunerado por aquilo que você sabe fazer. Você é remunerado, você ganha pela sua raridade. Ou seja, quanto mais raro você é no mercado, maior será o seu salário, maior será o seu reconhecimento. Vamos pensar. Lei da oferta e da procura. Da oferta e da demanda. Se tem muito profissional que sabe fazer a mesma coisa, que tem o mesmo valor, que papapá, o que vai acontecer? Salário baixo. Por quê? Porque tem muita gente no mercado. É a lei de mercado, é assim que funciona.
Agora, se você é um profissional, uma profissional que é raro, que tem atributos raros, habilidades raras, que no mercado está escasso, você pode pedir mais, porque você vai levar mais. Só que na gestão, a galera é tudo meio padrãozinho. O que é o padrãozinho? Eu conheço gestão de pessoas e tal, resultado, não sei o que, nananana. Então é o padrãozinho. Então, como é que eu poderia me destacar? Se eu tivesse um conhecimento que ninguém tivesse. E aí eu pensei, se aqui nesta unidade eu sou um dos poucos que leu o material, imagina dominar esse negócio. Quantas pessoas na minha empresa vão ter? Pouquíssimas. Porque se você pensar estatisticamente, como eu falei, a lógica sempre foi algo presente na minha vida, e estatisticamente eu fiz uma projeção e pensei, não, eu vou estar entre os melhores. E se o meu diretor, a minha empresa valoriza isso, eu vou estar bem. E apostei todas as minhas fichas nisso. Comecei a estudar modelo de excelência da gestão. E a minha motivação foi essa, como eu falei, para ganhar mais. Só que eu me surpreendi. Eu encontrei no modelo de excelência da gestão um guia, uma referência para você fazer gestão em qualquer lugar, em qualquer negócio, em qualquer área. Só que era complexo demais. E servia para grandes negócios, para grandes corporações, para grandes instituições. Então era um negócio, era um monstro, assim. Então, para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, tinha uma organização que era filiada, né, à Fundação Nacional da Qualidade e que defendia o modelo, que divulgava o modelo, enfim, e que até hoje faz isso. Mas caiu um pouco a divulgação desse material, porque, como eu falei, é muito complexo e são grandes empresas que fazem parte. Então, era o Prêmio Gaúcho de Qualidade e Produtividade. No seu estado, na sua cidade, se você não é do Rio Grande do Sul, certamente deve ter. Tem prêmios na área do saneamento, né? Tem prêmios, enfim, tem prêmios específicos e setoriais que a gente chama. Então, o modelo de excelência, ele se aplica a qualquer negócio, independente do seu tamanho. A questão que negócios pequenos, pela dificuldade e complexidade que existe no modelo, as pessoas acabam não investindo nisso. Porque é caro. É caríssimo investir nisso. E aí eu comecei a estudar, me tornei avaliador, né? Então como é que funcionava? A empresa, me tornei avaliador dessa empresa, né? Mas eu era cedido, era um voluntário cedido pela empresa, porque ela participava dessa premiação, então eu ia avaliar outras empresas. E outros profissionais de outras empresas avaliavam a nossa empresa. Então eu comecei a me tornar avaliador e comecei a avaliar uma empresa, avaliar outros negócios. Avaliei escritório de contabilidade, avaliei clube, né? Clubes aqui de Porto Alegre, avaliei, enfim, avaliei muita coisa que eu já nem lembro mais. Avaliei uma distribuidora de energia, mas aí pelo Prêmio Nacional, porque aí depois que eu fui pelo regional, eu comecei a me preparar para ir para o Prêmio Nacional da Qualidade. Então me tornei avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade, que inclusive em 2017 eu recebi uma menção honrosa como avaliador destaque do Prêmio Nacional da Qualidade. E aí avaliamos uma empresa, uma distribuidora de energia e tudo mais. Então, grandes negócios. Só que nesse tempo, eu já estava não mais como técnico. Como eu falei, eu apostei todas as fichas e em 2014 em 2015 eu me tornei gestor dentro da empresa. Porque as pessoas começaram a perceber o meu trabalho, começaram a perceber como eu dominava as técnicas da gestão, porque eu estava com um modelo de excelência da gestão fresquinho na minha mente. Então eu comecei a aplicar aquelas coisas e começou a dar resultado. E me tornei gestor. O que eu fiz? Em 2015, eu pensei o seguinte, olha, se esse negócio complexo desse jeito funciona para grandes corporações, se eu simplificar ele vai funcionar para a minha área, para o meu setor, para a minha equipe. Vai funcionar. Porque não tem como não funcionar. É um negócio, é um passo a passo no detalhe, é uma construção para que você possa entregar mais valor para os acionistas, para os clientes, para os seus colaboradores. Então ele é um negócio super amarradinho, realmente é um passo a passo, né? Uma receita de bolo, para que você
possa aplicar em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer negócio, e você consegue obter os resultados. Então é uma referência, né? E eu comecei a aplicar aquilo. Tanto que depois disso, eu assumi uma área de contratos sem ser advogado, sou administrador de formação, então assumi uma área de gestão de contratos. Assumi depois uma área de patrimônio e serviços. Depois eu trabalhei como diretor interino em uma série de unidades, fui chamado para trabalhar em Cachoeira do Sul, em Rio Grande. Depois eu fui chamado para trabalhar como gestor da área de arquitetura e engenharia, sem nunca ter trabalhado na construção civil. Por que isso? Porque eu dominava as técnicas de gestão deste modelo, que me permitem fazer gestão de qualquer coisa, qualquer lugar. E essa simplificação é o que eu coloquei no programa Liderar é Simples. Quando eu saí dessa empresa, eu decidi, olha, eu preciso que os outros gestores conheçam este modelo para que eles não sofram mais, para que essas pessoas não precisem mais sofrer na gestão. A gestão sem um norte, sem uma referência, sem um modelo, sem um passo a passo, ela é um sofrimento, porque você não sabe onde começa, você não sabe por onde vai começar. O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Sem uma referência, não tem. Você tenta, mas você não consegue imprimir ritmo, não pega tração o negócio. Que é o que eu sempre senti falta quando estudei a graduação, as especializações, o mestrado. Você pega as capacitações, os treinamentos, é sempre uma coisa sempre isolada da outra. E a gestão não é isolada. A gestão é complexa. A gestão ela é algo sistêmico. Se você não olhar o todo, se você ficar olhando só as árvores, você vai ter apenas alguns frutos, mas você não vai ter uma floresta linda e maravilhosa para você poder olhar e cultivar. E a gestão é isso, é você ter a capacidade de poder olhar o todo. Olhar as árvores, mas também olhar a floresta. Então, esse modelo é um modelo que me ajudou a ter lógica, processos, a ter resultados e a entender de gente. Então, eu super recomendo, sempre para quem quiser estudar o modelo de excelência da gestão, que hoje já está um pouco diferente de como era. Eles mudaram a 21ª edição do modelo de excelência da gestão, ele é muito mais focado nos princípios, nos valores, né? Princípios e valores não, nos fundamentos da excelência, que é diferente de você olhar o passo a passo. Hoje ele já não está mais passo a passo como era. Então a Fundação Nacional da Qualidade decidiu o que, no meu entendimento, não foi uma decisão correta, mas eu respeito a decisão deles, deixou de olhar esse passo a passo da gestão. Porque justamente esse passo a passo ele era tão detalhado, ele era tão certinho, que quando ia para os sistemas de avaliação, quando os avaliadores se apegavam muito nos pequenos detalhes e não olhavam o todo. Não olhavam, como a gente falou, a floresta, né? Então, por isso que esse modelo simplificado que eu criei, que eu adotei, que é baseado e fundamentado nesse modelo de excelência da gestão, ele te permite isso, ele permite você ter uma referência para você poder fazer uma gestão que seja segura, seja tranquila e que entregue resultados. Falei bastante? Isso? Mas eu queria ouvir se faz sentido isso para vocês, né? Quem está me acompanhando aí. Faz sentido? Você já em algum momento se sentiu assim, que parece que a gente não tem uma referência, parece que a gente só faz alguns treinamentos, mas é sempre tudo muito isolado. Faz sentido isso ou não? Live de hoje falando sobre como ter tranquilidade na gestão. Então, enquanto vocês escrevem aí para mim, me dão um retorno, que para mim é importante. Para você ter tranquilidade na gestão, você precisa dominar essas 3 áreas. Você precisa dominar a gestão de pessoas, dominar os processos e dominar resultados. Para você dominar isso, você precisa de um modelo. Não dá para ficar estudando. Assim, não é que não dá. Fazer as capacitações, estudar as referências que eu usei aqui, mindfulness, qual é a outra referência que eu usei também aqui?
Enfim, essas técnicas que são técnicas específicas de alguma coisa. Sei lá, comunicação assertiva, comunicação não violenta, media training, sei lá, são capacitações específicas para você desenvolver alguma habilidade. Então você vai desenvolver comunicação, por exemplo. Você vai desenvolver gestão do tempo, que eu comentei também, né? Você vai aprender a gestão do tempo, mas você vai aprender coisas isoladas. E a experiência me diz que quando você aprende alguma coisa isolada, quando você vai para a prática e não entrega resultado, aquilo não gera aquele resultado que você imaginava, você desmotiva, você se decepciona. Especialmente porque a gestão é complexa. Ela não é algo difícil, é algo que não dá para você pegar isoladamente. Então, para que você possa ter uma gestão simples e eficiente, você precisa realmente de um modelo de referência. Sem um modelo de referência, aí é achismo, né? Hoje eu vou para cá, amanhã eu vou para outro lado, e cada dia eu vou para um lado. E isso não faz com que você entregue os melhores resultados. Se quiser saber mais do programa, basta acessar www.lideraresimples, tudo junto, sem acento, .com.br e acessar lá para poder ver tudo isso que eu comentei, né? Sobre a referência, sobre o modelo de excelência, sobre tudo isso que ajuda a você construir uma gestão que seja sólida, segura e eficiente. É isso que a gente precisa ter. Sem isso, fica muito difícil. Sem isso, você corre atrás da máquina, se estressa, a equipe desmotiva, você não consegue entregar resultados, eventualmente você perde seu emprego, né? Então, tem que fazer com consistência. E para entregar com consistência, você precisa de uma referência. Faz sentido isso ou não? Alguém já ouviu falar sobre o modelo de excelência da gestão? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui já se sentiu assim, precisando de uma referência, de um norte para poder pegar a sua gestão e colocar dentro desse pacotinho para ver se a coisa funciona? Sim ou não? Vocês estão quietinhos hoje, hein? Beleza, isso aí. Então tá. Se não temos mais então por hoje, sem perguntas, se não temos perguntas, se não temos dúvidas, eu posso encerrar minha live de hoje? Posso encerrar? Valeu? Agora aquela história da reunião foi bacana, né? Aquela história foi muito engraçada. Se você tivesse no meu lugar, se tivesse participado dessa reunião, você ia dar muita risada. Porque foi realmente um negócio que eu não dá para acreditar. Certo, gente? Então tá. Vou fechar a live de hoje então, agradecendo quem seguiu comigo até aqui, quem participou, quem esteve aqui acompanhando a nossa live, né? E o que eu posso assegurar para você é o seguinte: tem um jeito, tem uma forma, basta que você peça ajuda. Eu vou sair dessa live agora, às 21 horas eu tenho uma mentoria, né, para fazer com essa semana eu coloquei nos grupos de WhatsApp, disponibilizei alguns horários para poder fazer algumas mentorias gratuitas, tá? Então vou fazer uma sessão agora de mentoria, uma mentoria gratuita para uma pessoa. E ela me perguntou, por exemplo, ela é da área da pedagogia. Essa pessoa agora aqui, eu tenho anotado aqui que ela é da área da pedagogia. Então, muito provavelmente, ela precisa, acredito antes sem falar com ela, mas acredito que ela esteja precisando de técnica de gestão para poder fazer a gestão de uma área pedagógica. Serve para isso também. Já utilizei na área pedagógica, quando fui diretor acadêmico de uma faculdade aqui de Porto Alegre. Então utilizei também. A gente fez o planejamento estratégico do negócio em 2 meses. 2 meses a gente bombou no planejamento estratégico. Então é isso. Vou encerrando por hoje. Semana que vem tem mais live. Aliás, pretendo fazer live na segunda-feira de carnaval.
Pretendo trabalhar na segunda-feira de carnaval, na quarta-feira de cinzas também. Aliás, eu ainda vou confirmar a data, estou para confirmar a data de uma live em parceria com um camarada meu, com um conhecido meu, Wagner Souza. Ele é um cara especialista em treinamento para empresários. A minha especialidade aqui é treinamento para gestores, né, para pessoas que trabalham em outras empresas, não é na sua empresa. E o caso dele é diferente, ele faz treinamentos para empresários. Então a gente vai trocar figurinha. A ideia é qual é a percepção dos empresários hoje e eu vou trazer qual é a percepção dos gestores. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai sair nesse negócio. Espero que não dê briga, né? Porque eu vou defender os gestores aqui, que estão trabalhando na empresa de outra pessoa. Quero ver o que ele vai me dizer. Se quiser acompanhar, semana que vem tem mais. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.